Acho que o povo entendeu o horário errado de hoje, né? Tudo bem com vocês? Amém? Gostaria de chamar a Fernanda. Fernanda fez, como ela, né, nós falamos ontem, ela fez o curso com o Tiago. Ela faz aniversário no mesmo dia do Tiago. Eles não têm a mesma idade, mas eles fazem o mesmo dia. E durante o tempo que eles estiveram estudando, nós estreitamos o nosso relacionamento, como a gente falou, né? E nós, antes deles irem embora, a Fernanda fez um brunch na casa dela. E nós fomos lá e algumas experimentaram aquele creme de tomate. É da vozinha dela. Ah, a avó do Carlos. Falha técnica. E depois, quem quiser a receita do creme de tomate maravilhoso, a gente passa, né? E ela fez arquitetura. Ela vai contar depois, mas ela fez arquitetura e quando ela volta da Bethel, ela faz pedagogia e ela vai contar um pouco. É por isso que ela vai estar aqui ministrando aos nossos corações essa noite, porque ela trabalha muitos anos com criança e adolescente, né? Além de ter os seus filhos. Então, nós queríamos que ela realmente viesse trazer algo sobre isso, sobre a experiência dela, a vivência dela nessa área que nós precisamos também, né, gente? Como pais, avós também, nos ajudando, né, os nossos pais aqui, ajudando a nós, filhos, quando ficam com os nossos. Então, eu creio que será uma bênção. Estenda sua mão para cá, vamos orar para abençoá-la. Senhor, muito obrigado pela vida da Fê, que o Senhor possa estar abençoando ela aqui agora, para ministrar, Senhor Jesus, aquilo que há no seu coração para a nossa vida, Senhor, como igreja. O Senhor a use, Senhor Jesus, a conduza, Senhor, nas suas palavras, em nome de Jesus, e que nós venhamos a ser cheios, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês. De verdade, é muito gostoso. E como ela falou, a minha primeira graduação, sou arquiteta, trabalhei quase 10 anos como arquiteta, né? O Carlos é engenheiro civil, então a gente acabava trabalhando juntos. Mas desde os meus 13 anos, eu sou voluntária no Ministério Infantil. Eu gosto muito, sempre gostei muito de crianças. Eu ajudava, ficava de babá de primos e tal, né? Então, é um assunto que eu gosto muito. E então, já fui líder de Ministério Infantil, professora na escola dominical por muitos e muitos anos. E quando a gente foi para Bethel, estudamos lá e tal, e eu sempre tinha no coração a vontade de fazer pedagogia, né? Falei assim, um dia eu vou fazer. E quando a gente voltou, a gente conversou e falou, agora é a hora, fazer pedagogia. E fiz o estágio, todo estágio numa escola cristã. Depois entrei como voluntária na escola, porque os meus filhos estudavam lá. Pois fui trabalhando, e ano passado fui coordenadora de toda a parte espiritual da escola Grace, que ela é de Curitiba. E só saí, esse ano eu não estou lá, mas só saí porque foi orientação de Deus. Contei hoje um pouco a história para a Flávia e para o Tiago. Mas gosto muito, amo muito, e já estou orando para Deus. Deus, quando o Senhor quiser, assim que o Senhor liberar, eu volto a trabalhar na escola. Estou trabalhando no Ministério Infantil da igreja, ajudando o Carlos, né? Então, e fora os desafios de ter filhos adolescentes, que a gente não tem o que reclamar, nossos filhos são muito queridos, eles são muito obedientes, mas são adolescentes, né? Então, tem seus desafios, só temos gratidão no coração e
E realmente gostaria de poder passar algumas coisas para vocês, abençoar vocês, ajudar vocês e com aquilo que a gente já viveu. Então, filhos são herança do Senhor. Eles são presentes dele para nós. Então, é um privilégio poder semear na vida dos nossos filhos, né? De ser mãe, de ser pai e de acompanhar esses pequenos desde, né, no ventre, o desenvolvimento, gestação, depois quando nasce, todo o processo do crescimento deles até quando Deus permitir. E eu tenho certeza que vocês, os que são pais e mães aqui, podem concordar comigo, né? Que é realmente um privilégio semear na vida dos nossos filhos. E esse privilégio, ele tem um tempo limitado de semear. E assim, vai chegar a hora, e nós estamos mais ou menos nesse processo. O nosso filho de 18 anos, ele gostaria de seguir a carreira militar. Então, semana que vem, final de semana que vem, ele vai fazer uma prova para tentar entrar no ESA, que é uma escola de sargento de armas. Nós não temos ninguém na família nessa área militar. E sei, né? Ele pegou a gente de surpresa também, por mais que ele já goste muito disso e tal, enfim. E se ele passar, ano que vem, ele não está mais lá em casa. E esse foi um dos motivos que eu resolvi ficar esse ano mais em casa, deixar de trabalhar na escola, que eu tanto amo, e me dedicar agora, os últimos, meses, para ficar mais com ele, para semear aquilo que a gente ainda pode semear na vida deles, né? Porque depois, quando eles saem de casa, né, quando eles se tornam adultos, os pais vão continuar podendo influenciar, né? A gente vai poder dar conselhos, mas eles vão ter que resolver as coisas deles, né? Então, a Vitória ainda tem 16, a gente ainda tem um tempo. Carlos Henrique, temos talvez meses, e no começo vou dizer que eu não sabia nem como orar. Se eu orava para ele passar, ou oro para ele ficar em casa. Sendo sincera, assim. Mas, a nossa oração é que seja da vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a minha oração no momento é: Deus, se não for isso, então mostra para ele que não é. Fecha as portas para ele, né? E se for, prepara o coração da mãe e do pai, né? Porque a mãe já está sofrendo aqui, né? Mas Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Então, esse é o nosso tempo de semear ainda na vida dele. E a gente tem o privilégio de empoderar os nossos filhos para eles fazerem diferença nesse mundo. Na área que eles estiverem, que eles possam ser líderes que mostrem o reino de Deus com aquilo que eles fazem, né? No começo, essa parte, né, no caso do meu filho, essa questão militar, mexeu comigo. Falei, militar. E o Carlos falou, lá também precisam de Jesus. Lá também precisa de gente que, né, que seja exemplo lá dentro também. Né? Em qualquer área, nós precisamos de líderes cristãos. Então, filhos são heranças, são presente de Deus. E eu não sei como que é aqui, mas em Curitiba, ultimamente eu tenho ouvido muito, na escola também, que filho dá muito trabalho. Né? Não sei aqui no Rio como que é, mas eu já ouvi muita reclamação que filho isso, que limita. E agora a minha carreira,
né? Principalmente para a mãe, né? Para a mulher muda mais ainda, né? Para o homem já muda, mas para a mulher, para a mãe muda. E a carreira, e agora? Enfim, na verdade, filhos são presentes, não são fardos. Filhos são bênçãos na nossa vida, não são fardos, né? E conheço alguns casais que lutam tanto para ter filho, né? Tanto tempo, e ora, e espera, e às vezes faz tratamento e tal. E quando chega a bênção, de repente, em alguns meses e tal, já estão começando a reclamar, né? Às vezes, casais até se separam no primeiro ano da criança. Por quê, gente? Dá trabalho? Quem falou que não dá? Alguém falou que ter filhos não dá trabalho, gente? Se alguém ouviu isso, foi enganado, né? Porque dá trabalho, sim. Porque além de ser um privilégio, ser mãe e ser pai é uma grande responsabilidade. Deus confiou a nós, né, esses pequenos seres, para a gente educar eles no caminho do Senhor. É uma grande responsabilidade. Ninguém vai negar que realmente dá trabalho, mas não precisa ser um peso, não precisa ser um fardo. Pode ser leve, pode ser bem gostoso. E filhos, eles precisam de tudo, não é mesmo? Quando eles são pequenos, então, 100% dependentes. Tudo. E eles vão crescendo e a gente vai achando que eles vão dependendo menos. Eles têm suas necessidades. Mesmo o grandão, né? O Carlos Henrique, grandão, 18 anos, ele precisa de um abraço de mãe. Às vezes precisa dar uma lutadinha com o pai, né? Ver se consegue derrubar o pai. É tudo uma forma de amor, né? Eles precisam de tudo, precisam das coisas básicas, precisam de direcionamento emocional, intelectual, físico, com certeza, mas sem nenhuma dúvida o mais importante que a gente supra as necessidades espirituais deles, ensinando eles no caminho, né? A ter relacionamento com Jesus. Eles precisam entender quem é Deus, entender que Deus ama, né? Que toda a história de Jesus, eles precisam aprender, e eles precisam aprender isso da gente. Então, é um combo completo de necessidades que eles precisam. É desafiador, é trabalhoso, mas, apesar da grande responsabilidade, pode ser muito leve. E por que pode ser leve? Porque Deus quer nos ajudar nessa função de pai e de mãe. Ele não só entrega lá um pacotinho na maternidade e larga a gente. Não, Ele nos direciona. Ele nos dá um manual, né, que é a Bíblia. Ele nos ensina, Ele está ao nosso lado, Ele quer nos ajudar o tempo todo. E a grande diferença entre famílias cristãs e as que ainda têm potencial para se tornarem cristãs, né? Eu não gosto de dizer as não cristãs, mas aquelas que ainda têm potencial de se tornarem cristãs. A grande diferença é a presença de Deus nas famílias, né? Relacionada um pouco com o que o Carlos falou, é a presença de Deus que faz a diferença. E na educação dos filhos também. Começa primeiro com a gente, o indivíduo, o pai e a mãe. Se a gente, né, como indivíduo, tiver um relacionamento íntimo com Deus, depois como casal, crescer junto, em unidade, um ajudando o outro. Quando um está fraco, o outro levanta. Quando um está desanimado, o outro anima. Daí dá certo. Porque uma família vai ser construída em cima da presença de Deus, que faz toda a diferença. Porque as necessidades das crianças, dos filhos, são todas as mesmas, de todas as famílias. Mas a diferença vai ser a presença de Deus.
E isso tem que ser real. A presença de Deus tem que ser verdadeira na nossa casa. Não uma religião. Nós não queremos filhos religiosos. Nós queremos filhos que amem a Deus acima de todas as coisas, não é mesmo? E Deus vai nos ajudar a sermos os pais que os nossos filhos precisam. Porque cada filho é diferente. Pode ter o mesmo pai, a mesma mãe, mas mesmo os gêmeos não são iguais. Né? Eu acho que aqui tem gêmeos, ou pelo menos lá na família da Flávia tem gêmeos lá, né? As sobrinhas e tal. Não são iguais. Cada filho é diferente. Deus sabe. E a gente, como pais, a gente pode ensinar eles de formas diferentes. Os mesmos valores, os mesmos princípios, tudo que a Bíblia ensina, mas de formas diferentes, porque tem criança que aprende de um jeito, e tem filho que aprende de outro. E aí a gente tem que estar sensível para ensinar, para estar percebendo, na verdade, o modo que eles aprendem, e que a gente consiga alcançar o coração dos nossos filhos. Esse é o objetivo, o nosso objetivo como pais. Alcançar o coração dos nossos filhos, pastorear o coração dos nossos filhos. E o que a gente semeia? Semeia o amor, o respeito, a honra, mordomia, verdadeira alegria, a bondade, paz. Valores esses todos encontrados na Bíblia, não é mesmo? Mas que só vão se desenvolver com a presença de Deus. Não somos nós que convencemos ninguém. Não somos nós que vamos colocar, por mais que na Bíblia assim tem o versículo inculque, né? Que é no caso todo dia, né? Falar e falar, mas não somos nós que vamos transformar o coraçãozinho deles. É a presença de Deus. E como que a gente sabe o que eles estão aprendendo? Comportamento. O comportamento revela aquilo que está dentro do coração deles. É natural. Por isso que eu amo tanto trabalhar com criança, porque criança não finge. Se a aula está chata, eles falam. Ai, prof, está chata essa aula hoje, hein? Não está, mas adulto não fala, né? Mas criança é muito sincera. E o comportamento deles revela aquilo que está dentro do coração deles. Tá. Mas a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Não é mesmo? Então, se a gente quer que os nossos filhos sigam a Deus, a gente precisa ser exemplo. E esse é o tema que eu gostaria de falar hoje. O nosso exemplo como pais é o que vivemos no dia a dia, não é aqui dentro. Que às vezes é uma vez, 2 vezes, às vezes 3 por semana. Mas o dia a dia, aquilo que acontece dentro de casa, aquilo que acontece no carro, enquanto a gente está levando para a escola, aquilo que acontece enquanto a gente está no mercado com as crianças. É isso, eles estão observando o tempo todo. O tempo todo eles estão de olho na gente. Porque o exemplo continua sendo a maior forma de semear. E o que a gente tem semeado? A gente tem semeado a palavra de Deus através das nossas ações e das nossas reações. Será que a gente tem realmente semeado os princípios e os valores do céu? Esses dias eu li no Instagram, não sei se alguém também leu, uma frase que dizia assim: evangelho que não transforma os pais
não convence os filhos. Vou ler de novo. Evangelho que não transforma os pais, não convence os filhos. Porque não adianta falar, só falar, eles querem ver. E principalmente, na época de adolescência, eles deixam de ser somente observadores. E eles começam a questionar o nosso exemplo, né? E, dependendo do caso, eles chegam até a pensar se vale a pena seguir o exemplo do pai e da mãe. Isso é adolescência, gente. E educar é a nossa função. Não é a função da escola, não é a função da igreja. Educar é função da família. E a igreja é uma parceria, né? É uma parceira, na verdade. A igreja é uma parceira da família. E se o filho ainda estuda numa escola cristã, a escola também pode fazer parceria com a família, certo? Mas a nossa casa, o nosso lar, a nossa família deve ser a escola da vida. É a chance que a gente tem de ensinar tudo que a gente pode. Quando a gente ensina os filhos, a gente dá a primeira lente de qualquer assunto. É como eles vão olhar o mundo, é através da lente que nós, como pais, dermos para eles. Por isso é tão importante a gente começar a ensinar desde pequeno, qualquer assunto. Porque a primeira lente que eles tiverem é a primeira que eles vão acreditar. É como eles captam isso como verdade. Então, a gente tem privilégio de ensinar, desde pequenininho, coisas básicas, como o nome das coisas, das cores, né? E vai crescendo em respeito ao próximo, às autoridades, sobre sexualidade. É a nossa função, gente. E ela começa bem pequenininho, ensinando eles sobre higiene, sobre o toque do sim ou do não. E esses assuntos, e eu quero falar um pouquinho sobre essa parte de conversar sobre sexualidade, é muito importante. E se a gente começa desde pequenininho, porque sexualidade não tem a ver só com sexo. Sexo é uma parte disso. Mas sexualidade é muito mais do que isso. Então, se a gente começa desde pequenininho a ensinar a eles a questão da higiene, o toque do sim e do não, né? A gente previne de abusos, previne de tantas coisas ruins que podem acontecer. E esse assunto vai se tornando comum entre o pai e a mãe e os filhos. E eles vão crescendo e as dúvidas vão surgindo. E aos poucos a gente vai contando. Até onde eles entendem, né, Flávia? É aos poucos. Aos poucos. Até que um dia eles começam a perguntar, de onde veio o bebê? Como ele para aí dentro? E assim vai. Lá na escola, na Grace, que eu dou aula, eu dou aula sobre sexualidade com os alunos do 5º ano. Então, é entre 9 e 11 anos, né? Mas é bem básico. O que a gente faz na escola? A gente manda para os pais que a gente vai conversar. E manda os tópicos que a gente vai conversar com os pais. E fala para eles, quem não conversou ainda com o filho e com a filha, é uma ótima oportunidade para vocês darem a primeira lente, né, colocarem a primeira lente desse assunto no rostinho dos filhos e tenham uma conversa intencional com os filhos de vocês. Põe coisas básicas, transformação do corpo, que acontece nas emoções, tal. A gente auxilia os pais.
Isso a gente faz assim uns 10 dias antes e vai avisando. Se vocês não falarem, a gente vai falar. Se vocês não falarem, a gente vai falar. E eu tenho essa oportunidade de conversar com ele. Gente, é uma delícia. A gente divide, né? Primeiro a gente conversa só com os meninos, tira as meninas da sala, faz uma rodinha e conversa. Os meninos têm mais vergonha do que as meninas. E começamos a conversar com os meninos. Transformação do corpo, que acontece, que é normal, porque eles acham que, né? Falei, todo mundo passa por isso, acalma o coração deles. E daí começa a fazer eles começam a fazer pergunta, porque nesse ano é o ano que eles começam a aprender sobre os sistemas, né? Enfim, do corpo e tal. Então é importante conversar sobre isso. E depois saem os meninos da sala, entram as meninas. Faz rodinha. As meninas já conversam mais abertamente, porque com essa idade, às vezes 9 anos, a menina já é mocinha. Daí, às vezes, né, tem criança com 9 que já sabe o que é, e criança com 11, menina de 11 anos, que nunca ouviu a palavra menstruação. E daí a gente começa a conversar. E daí eu pergunto, e aí, quem conversou com a mãe sobre isso? Olha, bem pouca mãe conversou com a filha sobre isso. E sabe, a grande questão é que se a gente não conta, se a gente não conversa, alguém vai falar. É um primo que vai falar, é o vizinho que, de repente, lá no condomínio falou alguma coisa. Alguém vai falar. Ou a internet. É o TikTok. Alguém vai falar, gente. Ai, mas é muito cedo. É? Vai ver se eles já não sabem. Quando eu começo a perguntar algumas coisas, vocês iam ficar abismados com o que eles falam. Da onde você sabe? Ah, meu primo me contou. E se conversou com a tua mãe ou com o teu pai sobre isso? Não, prof. A gente não fala sobre essas coisas. Se não fala em casa, vai falar onde? E é tão legal que eu tenho, na verdade, 45 minutos com cada grupinho. Passa tão rápido, eles falam, não, prof, vem amanhã de novo, vamos conversar de novo. E às vezes, as meninas, principalmente, né? As meninas vão lá na minha sala, iam na minha sala e falam, prof, vamos continuar aquela conversa de ontem? Porque elas querem conversar. Mas por que tem que ser tabu isso? Não tem que. Então, eu fiquei assim, abismada um dia que uma menininha de 10 anos, ela nunca tinha ouvido nada sobre isso, e o pai e a mãe eram médicos. Pensei, gente, pai e mãe, médicos, teriam muito mais autoridade, ou saberiam contar muito mais do que eu, né? E ela estava sedenta, porque ela queria, sério, prof? E não sei o quê. E começam a perguntar. E por que não ser o pai e a mãe? Essa referência deles poderem conversar tudo. É um privilégio, gente. Aproveitem esse tempo. É um privilégio, é tão gostoso. E perguntam tudo. E deixa perguntar. Não faz cara de espanto, faz cara de paisagem. Faz cara de paisagem. Não condena eles. Né? Não já vai, mas quem contou isso? Calma, vai com calma. Deixa eles abrirem o coração. Deixa eles. É uma janela que eles estão abrindo para vocês. E eu estou falando essa parte de sexualidade porque muitas vezes na igreja não é falado muito sobre isso. Mas é importante, gente. É importante vocês, como pais, né, estarem conversando com os filhos sobre isso. E eles vão perguntar. E se vocês... Hoje em dia tem muito material cristão já sobre isso. Sabe? De como conversar e tal. Né? A Flávia deve ter também. Tem. Então,
É muito gostoso, não precisa assustar, não é para tirar a inocência da criança, não. Mas eles estão crescendo. E a gente tem que preparar eles. E tem tanta coisa que a gente pode ensinar para os nossos filhos. Na verdade, identidade, quem eles são, autoestima. Hoje em dia, tanta criança se cortando, tanta criança com a autoestima baixíssima. Né? Vem o bullying. A outra criança fala alguma coisa, ela já fica arrasada, não sabe quem ela é. E a gente é filho de Deus. A nossa autoestima tem que ser elevada assim como Deus nos olha. Não acima e nem abaixo, mas como Deus nos olha. Esse é o padrão. E a gente tem que ensinar os nossos filhos a amar o cabelo que eles têm. Né? A amar a altura que eles têm. A cor dos olhos. Tudo. Porque Deus fez cada um de forma única e especial. E ensinar para eles isso. Ensinar para eles o valor do trabalho. O trabalho não é um castigo, gente. Resolver conflitos. Você aprende lá de pequenininho. Vai lá resolver o que você fez. Vamos lá conversar com a prof lá, que você foi mal educado. Um dia aconteceu na escola dominical. Eu era líder do ministério, meu filho estava lá na escola dominical e foi respondão. Ele era pequeno. Respondeu a professora lá. Bem mal educado. Daí a prof veio lá, a gente tem bastante liberdade assim, de conversar, ela era bem minha amiga. Ela falou, Fer, o Rick não foi fácil hoje na sala, não. Né? Falou umas coisas, eu falei, deixa comigo. Cheguei em casa, aquela conversa, né? E falei, e aí, o que você vai fazer? Ai, mãe, acho que eu vou ter que falar com a prof. Isso mesmo. Vai ter que falar com a prof. Daí, no outro domingo, não precisei nem ir junto. Ele foi lá, resolveu. Não sei tudo que ele falou, mas chegou a prof toda chorando para mim. Eu falei, o que ele fez? Não, Fer, foi tão bonitinho. Ele pediu perdão porque ele fez isso e tal. Né? E a prof estava emocionada. E daí, quando ele chegou em casa, eu falei, filhão, né? Eu soube que você resolveu o problema lá. É isso aí, mãe. Eu resolvi. Daí eu falei, estou muito orgulhosa de você. E todos erram, mas a gente tem que arrumar. Tem que pedir perdão. Coisa simples, do dia a dia. Né? E a gente tem que ensinar sobre Deus. Sobre quem é Jesus. E ajudar eles a desenvolver esse relacionamento com Deus. Pois se a gente não ensinar quem Deus é, o mundo vai ensinar quem Deus não é. E a gente tem que ensinar quem Ele é. E a gente tem que ser, muitas vezes, intencional. E a intencionalidade dá trabalho. Reservar tempo, gastar tempo, de repente, para pensar o que eu vou falar, como que eu vou falar, como que eu vou ensinar, fazer uma dinâmica, né? Mas o resultado vem, gente. O resultado vem. Vale a pena investir nos nossos filhos. O resultado vem. Não quer dizer que eles vão ser perfeitos, mas o resultado vem. Porque a gente tem que ter persistência. E a gente, com Deus, a gente consegue todas as coisas. Lembrando que o nosso primeiro ministério é dentro de casa. É a nossa família. Não adianta querer alcançar o vizinho, alcançar os amigos, se dentro de casa a gente não põe em prática aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina. Né? Família é o primeiro
ministério. E Ele nos deu essa responsabilidade de educá-los, ensiná-los a servirem também. E como eles vão ver isso? Vendo a gente servir. E uma coisa é prepará-los para o futuro em todas as áreas e também a amarem a Deus mais do que a nós mesmos. Essa é dura, hein? Como assim? Os filhos devem confiar mais em Deus do que em nós. Os filhos devem querer mais a presença dEle do que a nossa. Devem encontrar a segurança mais nele do que em nós. Porque a gente não vai estar em todos os lugares que eles estiverem. Mas Deus está. E se a gente ensinar isso para eles, que aonde você for, Deus está com ele, né? Com o filho, com a filha. Eles não precisam ter medo. Porque Deus está junto. E tudo isso como? Através do nosso exemplo. É demonstrando no dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas reações. E quanto mais dependentes nós formos de Deus, mais nossos filhos vão saber na prática como viver essa dependência. Eles vão olhar e saber, meu pai faria isso. Lembra? Quando minha mãe passou por isso, ela fez isso. Sabe aquele momento de você estar fazendo devocional? Deixa a porta aberta, só para ele olhar. Quando ele passar, ele vai ver você lendo a Bíblia, vai vendo você orar, às vezes está de joelho, deixa ele olhar, deixa ele ver. É assim que meu pai faz, é assim que minha mãe faz. Dá o exemplo. E tudo isso começa com coisas pequenas. Me lembrei de um testemunho que a gente chama de testemunho da pipoca. Nossos filhos tinham, não sei se era 4 e 6 ou 5 e 7, porque eles têm 2 anos de diferença, né? Mais ou menos essa idade. Não sei aqui como é, mas em Curitiba sempre tem um pipoqueiro na saída da escola. Tem aqui? Tem, tá. É aquela coisa, mãe, né? Compra pipoca, tal. Eu falei, eu tenho pipoca em casa, faço em casa. Não, mas é que a do pipoqueiro é muito melhor, né? É boa mesmo, é boa, tá. Mas é aquela coisa, todo dia ele está lá, né, gente? Tá. Daí, mãe, compra, tá bom. Então, vamos fazer um combinado. Sexta-feira, a mãe compra a pipoca para vocês, tá bom? Beleza, combinado, tá. Sexta-feira, à tarde, fui buscar chuva. Pipoqueiro não tá, né? Pronto, pensa a decepção das crianças. Mãe, eu falei, não, a mãe tem pipoca, hoje eu faço. Em casa, então, pipoca. Mas não vale e tal. Então, tá, vamos fazer um combinado. Não foi nossa culpa, né? Que choveu, que o pipoqueiro não está lá. Segunda-feira vai ter a pipoca. Vamos comprar. Beleza, tá, oba, tá. Beleza. Segunda-feira fui buscar eles, estacionei o carro ali no estacionamento da escola e tal. E daí, pensei, já vou deixar o dinheiro separado, né? Já deixa no bolso e tal. Lá na época era 5, 6, não lembro se era 5 ou 6 reais. Abri a carteira, zerada. Na época, pipoqueiro não tinha maquininha e não tinha nem Pix, né, gente? Pix é uma coisa muito moderna, por mais que a gente seja jovem, né, Carlos? Não tinha Pix. Daí eu falei, e agora? O que eu vou falar para eles, né? O que a gente ensina? Que quando a gente combina alguma coisa, a gente cumpre. Tá certo? Cumpre, tá certo. No caso nesse caso era comprando mesmo, né? Para cumprir. Enfim. Daí eu fiquei de cara. Sabe quando você começa? Não, deve ter aqui em algum lugar, né? Procura no carro, será? Tá, nada. Daí eu falei, Deus, sério.
Eu quero honrar o compromisso que eu fiz com os meus filhos. Eu sei que é só uma pipoca, ninguém vai morrer se não comer essa pipoca. Ah, Deus, mas, né, fiquei lá conversando com Deus. Como uma filha que tem liberdade de chegar e falar o que quiser para Deus, né? Não é nosso pai? Você não pode falar com o teu pai assim, qualquer coisa? Falei, Deus, na boa, resolve isso para mim. Eu não sei o que fazer. Saí do carro, em direção a ir buscar eles e pensando. De repente, escuto lá atrás, Fer, tal. Falei, cadê? Quem está me chamando? Tal. Fer, veio uma mãe correndo. Ela falou, Fer, lembra que um tempo atrás você me emprestou o vintão? Estou te devolvendo. Mas pensa a alegria. Minha primeira, né? É desse. Tá, das crianças saíram. Hoje tem pipoca. Tem pipoca, tal. Comprei a pipoca. Eles entraram no carro, tudo faceiro. O que eu fiz? Contei o testemunho. Olha aí, criançada. Vou contar o testemunho da pipoca. E contei para eles o que Deus tinha feito. E eles ficaram tão animados. E perceberam que Deus cuida de pequenos detalhes. Ninguém ia morrer se não comesse aquela pipoca. Mas sabe, quando é tão importante, o pai se importa com essas coisas importantes, pequenas. E ali eu pude ensinar para eles. E até hoje, se eu perguntar para eles, e aí, o testemunho da pipoca? Eles sabem contar, porque eles experimentaram o cuidado de Deus, o amor, a intencionalidade, assim, no detalhe de Deus. Deus é lindo. E são coisas simples, assim, do dia a dia, da rotina que a gente vai ensinando para eles. Deus ordena aos pais que vivam e ensinem seus filhos a amarem a Ele. Como está escrito em Deuteronômio 6, 5 a 9. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Primeiro em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver no carro, quando estiver no mercado, quando estiver na academia, né? Quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nas batentes das portas e nos portões. Ou seja, que isso seja realidade primeiro na nossa vida, como o pai e com a mãe. Para que esse relacionamento seja real na vida deles. E eu gostaria de falar um pouquinho, até que horas eu tenho? Mais um pouco? A diferença entre princípio e promessa. Promessa é um compromisso. E Deus fez várias promessas na Bíblia, e Ele vai cumprir todas elas, porque Ele é fiel. Ele as mantém. Princípios são instruções, são valores, conselhos, que servem de orientação, base e decisões. E são princípios. Provérbios são princípios. Muitas pessoas confundem princípios e promessas. Alguns versículos parecem trazer o Senhor dizendo: se você fizer a coisa X, poderá esperar que Y seja sempre o resultado. Princípios não. O que eu quero dizer? Que criar filhos não é uma ciência exata. E às vezes a conta não bate.
Filhos têm vontade própria, que significa que, ao contrário de máquinas e sistemas que você programa, que pode dar tudo certo, às vezes não tem o resultado que você espera. A gente, como pais, a gente pode ensinar eles a tomarem decisões sábias. E é nossa função ensinar isso. Mas eles têm a escolha deles. As escolhas ainda pertencem a eles. E quanto mais velho, mais ainda. Então, Provérbios 22, 6, que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, não é uma promessa. É um princípio. Na nova tradução de linguagem de hoje, diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. E eu não estou aqui para tirar a esperança de ninguém. Não mesmo. Eu quero ser bem sincera e direta, porque eu já questionei esse versículo. Com certeza, vocês conhecem pessoas que ensinaram o caminho para os filhos. E os filhos não escolheram andar nele. Pessoas que se dedicaram a Deus, que às vezes têm ministérios na igreja, nacionais e internacionais, cujos filhos não estão no caminho do Senhor. E eu, sinceramente, estou sendo bem vulnerável aqui, eu pensava, não foram exemplo. Os pais não foram exemplo. Os pais não ensinaram. Eles não foram bons o suficiente. Mas vamos falar a verdade. Que pai aqui é perfeito? Levanta a mão aí. O pai e a mãe que nunca errou. Carlos e eu, a gente não pode levantar a mão, né? A gente nunca foi e a gente nunca vai ser perfeito. Mas nós queremos ser os melhores exemplos para os nossos filhos e queremos educá-los dentro da perfeita vontade de Deus. E oramos muito para que eles nunca se desviem do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. E eu quero ter um tempo aqui com vocês, quem é pai, quem é mãe. Às vezes não é pai e mãe, pode ser pai e mãe espiritual também. Eu quero que vocês pensem e tenham um tempo com Deus agora, para alinhar as coisas com Deus em relação à educação dos filhos. Quero que vocês fechem os olhos e comecem a conversar com Deus. A confessar coisas que talvez vocês tenham pisado na bola, onde não foram intencionais. Confessem, nós não somos perfeitos. Aproveita o tempo agora e deixa o Espírito Santo estar mostrando. Ele conhece a intenção do coração de vocês. Confessem as áreas que vocês precisam melhorar. Peço ajuda de Deus.
Se há alguém aqui que tem filhos que no momento não estão no caminho do Senhor, eu quero que entregue esse sentimento de culpa que você sente. Entregue ao pé da cruz essa culpa. Se você já confessou a Deus que você, sim, errou como pai, como mãe, peça ajuda divina. Peça que o Espírito Santo esteja convencendo o seu filho, a sua filha, a voltarem ao caminho do Senhor. Que o Espírito Santo esteja alcançando o seu filho, sua filha, onde ele ou ela estiverem. Que nesse momento eles possam sentir a tua presença, o teu toque. E peça a Deus que te ajude como pai e como mãe a permanecer nele, nesse tempo de espera. Para que quando o teu filho, tua filha ou tua filha voltarem ao caminho do Senhor, que toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados somente a Deus. Deus sabe que nós, como pais, não seríamos perfeitos. Mas mesmo assim, Ele confiou os filhos a nós. E a nossa função é educar, a nossa função é interceder, a nossa oração é ser exemplo e fazer tudo o que está ao nosso alcance. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. E Ele é poderoso para transformar qualquer situação. Nada é impossível para Deus. Paizinho amado, o Senhor está ouvindo cada oração. O Senhor está aqui, o Senhor entende cada pai, cada mãe aqui, Senhor Deus. E sabe a intenção do nosso coração de sermos os pais que os nossos filhos precisam. E o Senhor sabe que nós não somos perfeitos, mas nós queremos cada dia melhorar. Cada dia ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, porque sozinhos nós não conseguimos. Nos ajuda a sermos exemplo e criar nos nossos filhos essa sede, essa fome, essa dependência do Senhor. Que os nossos filhos possam ter experiências contigo, Pai. E eu declaro, Senhor Deus, os filhos que estão perdidos nesse momento, Pai, que o Senhor restaure essas vidas, Pai. E traga, Senhor Deus, ao teu caminho novamente. No teu tempo que é perfeito. E enquanto isso, fortaleça os pais. Enquanto isso, Senhor Deus, traz esperança ao coração dos pais para nunca desanimar. E saber que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Obrigada, Pai, porque nós podemos confiar no Senhor. Porque o Senhor é fiel. Amém. Eu falo sobre isso e, às vezes, eu comento com pessoas que a história mais real da Bíblia, na minha família, eu digo meu pai, minha mãe e meus irmãos, é a história do filho pródigo. A minha irmã foi a filha pródiga. E por mais que os meus pais não foram perfeitos, eles ensinaram a minha irmã no caminho que devia andar.
Por isso que eu falo sobre isso. Eles ensinaram. Até que um dia, ela queria namorar um menino e meus pais foram contra. Era um menino até da igreja, tal, não sei porquê. Na época eu já era casada com o Carlos. E meus pais não aceitaram. Se é certo ou não fazer isso, é outra história, né? A gente não vai conversar sobre isso, mas, enfim, meus pais não concordaram. Até que ela fugiu de casa. Fugiu com esse namorado. E minha irmã, ela tinha uma doença rara que ela tomava, bem séria, ela tomava remédio, tarja preta, tal, enfim. Tinha um problema bem grave. Ela simplesmente sumiu. E foram 4 meses. Parece pouco, mas para quem está na situação, são anos, né? Durante esses 4 meses, a minha mãe e eu, a gente orava sem cessar. E a gente se encontrava uma vez por semana com a pastora, com a esposa do pastor, e a gente orava. E lia a história do filho pródigo, e lia a história do filho pródigo, e a gente faz o quê? Né? Meu pai, sempre, ele é cristão, mas ele não é tão ativo. Ele tem a fé e tal, mas ele não vai sempre na igreja e tal. Mas meu pai já queria, né, ir atrás de um delegado, vamos pegar, né, não sei o quê, vamos atrás dele e tal, enfim. Vamos pegar ele, vamos procurar e tal, enfim. E a gente lia a história do filho pródigo e o que fazia? O pai esperava. O pai não foi correndo atrás, não foi atrás do filho pródigo, ele esperava. E durante esses 4 meses a gente orou muito. E até que um dia, do nada não, né? Porque Deus não tinha perdido o controle. A minha irmã ligou para o pastor e falou: pastor, você pode me buscar? Eu estou aqui, pode me levar para casa? A filha pródiga retornou para casa. Glória a Deus. E a gente... Eu estava tão feliz. O meu pai e minha mãe, eles envelheceram em 4 meses o que eles não envelheceram em anos, né? Porque era muito dolorido. É muito doloroso. Mas quando ela voltou, o nosso amor por ela era maior do que qualquer coisa. Perdão. Só quem já foi perdoado pode amar, não é verdade? Só que na história do filho pródigo da Bíblia, não tem um irmão mais velho? Não era eu, era meu irmão. Meu irmão agiu com a minha irmã exatamente como o irmão do filho pródigo da história. Ele não estava sendo, como assim? Ela faz toda essa besteira e daí simplesmente volta e aparece e vocês vão fazer festa? E eu tentava, né? Daí eu não orava mais por ela, tanto orar por ele. Agora eu tinha que mudar o foco, né? Agora eu tinha que orar pelo meu irmão. Enfim. Hoje a minha irmã é muito firme com Deus. Depois de um tempo, ela conheceu o meu cunhado agora, né? Nós nos damos muito bem, um homem de Deus, um servo do Senhor, e Deus restaurou. Glórias a Deus mesmo. Mas para não ficar com esse versículo, assim, de Provérbios,
confuso. Eu vou falar bem rapidinho, tá? Só para não estender. E eu fui pesquisando em livros, e então eu vou destrinchar bem rápido, tá? Eu vou ler para facilitar, que diz assim, o eduque. Educar vem do verbo hebraico, eu não sei falar, tá, gente? Mas é hanak, ou hanak. Significa dedicar, treinar ou consagrar. Em aramaico e árabe, o termo significa boca, tornar adestrado, submisso. Portanto, o termo hanak contém diversas ideias de dedicar, treinar, boca, adestrar, com o sentido de subjugar, com o propósito de ensinar e guiar. Então, esse aí é o eduque, a criança. O termo hebraico nahar se refere a pessoas em todos os estágios do crescimento, ou seja, pode ser uma criança pequena, mas também pode representar um rapaz, uma moça, de qualquer idade, que ainda viva sob o teto dos pais ou debaixo dos cuidados de qualquer figura de autoridade. Então, não é uma criança só pequena. No caminho que deve andar. Palavra-chave nessa frase é derek, que significa caminho ou estrada. Pode significar maneira característica, de acordo com o seu caminho. Por enquanto, temos o versículo assim: dedique, inicie, induza, adestre, torne submisso aquele que você chama filho, de acordo com o caminho dele, definido pelo jeito característico de cada criança. Cada criança, cada filho é diferente e tem o seu caminho. E como vamos saber o caminho que nossos filhos devem andar? Aqui não está dizendo o caminho do Senhor, com certeza, os princípios e tal, mas a gente deve observar e conhecer os nossos filhos. De acordo com Provérbios 20:11, diz assim: até a criança mostra o que é por suas ações, e o seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Então, quanto mais a gente observar os filhos, os dons que eles têm, os talentos, a inclinação para que área que eles querem andar, devemos incentivar e criar oportunidades para eles se desenvolverem nisso, dentro dos valores do Senhor, dentro dos princípios de Deus. Até o fim da vida. E essa parte eu achei muito interessante, que a palavra traduzida como fim da vida, ou no caso velho nessa língua, deriva da imagem de pelos no queixo. Em outras palavras, o jovem deve estar de acordo com o processo de amadurecimento, quando os primeiros sinais físicos da vida adulta começam a aparecer. Os pelos no queixo, os homens, né? Os meninos, 15, 16 anos, mais ou menos, sei lá. E não quando tiver velho ou bem de idade. Não se desviará dele. O verbo em hebraico significa simplesmente virar para o lado. Então, devemos ajudar nossos filhos a se conhecerem, a gostarem de si, porque Deus fez cada um de forma diferente, a serem eles mesmos dentro dos valores e princípios de Deus e do caminho de Jesus. E o caminho dele se tornará mais nítido. As trilhas se encaixarão com naturalidade às pessoas que se tornarão quando crescerem. Por que então eles vão querer se desviar do caminho? É esse caminho, o caminho dele junto com Jesus. A história dele. Né? Então, para terminar, parafraseando o provérbio, temos: inicie uma sede, induza uma fome, crie um apetite por assuntos espirituais na vida das crianças bem pequenas, até na adolescência. Enquanto eles vivem sob o seu teto, faça-o de modo a mantê-los no caminho,
para a qual se inclinam, disciplinando, acolhendo, incentivando, até eles se tornarem as pessoas que Deus planejou que fossem e continuem a caminhar sob a soberania dEle. Acho que esse deve ser o desejo de cada um de nós como pais. Que Deus nos abençoe a sermos os pais que eles precisam. Que Deus nos capacite a estarmos atentos, a estarmos investindo tempo, recursos no desenvolvimento integral deles, para que a gente possa ajudá-los no caminho específico que Deus tem para eles. Amém. Enquanto a Fernanda falava, me veio duas coisas assim, muito importantes, né? E ela falou sobre isso, né? A persistência. Educar é ser persistente. Mas que coisa chata, tem que ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa. É repetir 1000 vezes a mesma coisa. E ontem, quando nós estávamos indo buscá-los no aeroporto, nós estávamos conversando sobre uma situação. O Tiago tem se preocupado muito com as questões de maquiagem, cabelo, coisas das meninas. E ele, de vez em quando, me manda uma reportagem. E aí, tem 2 semanas que ele me mandou uma reportagem sobre a unha de gel, que tinha sido proibida na Europa. E mandou uma reportagem essa semana falando sobre não tirar cutícula. E aquilo me chamou a atenção e eu fui conversar com a especialista, que é a minha manicure, ela fez podologia também. Eu fui conversar e perguntar a ela. E aí ela estava contando, né, que falou da proibição da unha de gel, explicou e tudo, um fundamento, e também falou sobre a cutícula, que realmente o ideal é não tirar cutícula. Nunca se tirar cutícula. E nós temos uma amiga em comum, a Marai, que ela nunca tirou a cutícula. E quando eu encontrei com ela lá nos Estados Unidos, ela falou, e eu olhei para a mão dela e falei assim, como assim? E era lisinha, fininha, como se nada tivesse acontecido nunca. Ela pintava, ela cuidava, mas ela nunca tirava. E a Alice vai fazer aniversário e pediu de presente pintar a unha. E aí eu perguntei, né, se a Priscila faria isso. Ela falou que sim, pintaria e tudo. Eu falei assim, é só pintar. Ela, tá bom. E aí eu conversei com a Priscila, porque a Alice estava incomodada. Ela sugeriu comprar uma cera, um negócio para hidratar, muito legal mesmo, que tem, tudo. E nós conversamos sobre o que nós deveríamos ajudar a Alice sobre isso. E nós chegamos a um consenso de que nós vamos tentar ajudá-la até os 18 não fazer a unha. E a Priscila disse que ela tem uma cliente que tem 29 anos e escolheu não fazer. E ela escolheu não fazer por ela. E ela vai lá, ela hidrata, ela faz todo o tratamento, ela pinta, a unha é linda, mas ela nunca tirou a cutícula. E eu falei com o Tiago, que ele falou, e eu falei com ele assim, nós vamos fazer isso até os 18. Depois dos 18, a escolha dela. Eu não posso escolher por ela, que é o versículo. Eu não posso escolher se ela quiser pintar a unha, se ela quiser tirar a cutícula, se ela quiser botar uma unha de gel, se ela quiser fazer qualquer coisa, mas até os 18 eu vou tentar ajudá-la a não fazer. Por quê? Porque é prevenção para a vida dela. Eu tive um problema muito sério na minha unha do pé, há muitos anos atrás. E eu decidi nunca mais pintar, há 25 anos. E é ótimo. E eu perguntei a Priscila assim, dá para a gente não fazer mais também? Dá para a gente não tirar a cutícula mais? E aí ela explicou o procedimento disso, que é muito difícil. Mas dá para eu instruir a Liz. Dá para eu instruir as minhas meninas a não usarem produtos químicos no corpo, no rosto, na pele. Tem como.
Ah, Flávia, isso é radical demais, porque a gente vive num mundo muito moderno que não dá para fazer isso. Dá. Porque assim como tem muitos produtos que são ruins, hoje temos uma grande possibilidade de coisas boas. Mas isso é uma decisão de cada família, de cada um. Mas o que eu quero trazer é que, justamente sobre isso, nós estávamos conversando no carro. O que nós vamos fazer para ajudá-las no crescimento? Mas eu falei com o Tiago claramente que só até os 18. Se de 18 para frente ela decidir fazer qualquer outra coisa, eu posso ajudá-la a entender que não vai ser bom, mas eu não tenho como mais obrigá-la a não fazer, porque é uma decisão dela. Que é interessante o que você trouxe do contexto do versículo, né? E a outra coisa é que os filhos passam por depois dos 12 anos, os filhos passam pelo processo de luto. Eles perdem a identidade de corpo infantil, por isso os pelos e a confusão que eles ficam. Eles perdem a referência do pai da infância, o herói, e eles começam a ver que nós somos reais. Mas ao invés de nós fazermos isso lá na frente, eles perceberem isso, a gente pode fazê-los entender também pequenos. Que nós temos problemas, que nós também erramos, que nós passamos por dificuldades, tristeza, e eles podem ver isso. Eu não preciso esconder isso, porque quando eu escondo isso deles, eles têm uma realidade do que eu sou que não é verdadeira. E aí, quando eles chegam nessa fase, eles vão chegar nessa fase com muita dor, porque eles vão ver algo que não é real e vai doer, vai frustrar. Então, se eu puder, né, e aí é uma dica para vocês, para todos nós, é nós demonstrarmos para eles as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, quando nem tudo estiver bem. E como arrumar. O que a gente vai fazer para arrumar essa situação? Como você vai fazer para resolver isso? Eu queria trazer porque foi muito interessante, porque foi muito de encontro a isso tudo que você está trazendo. E quantos foram abençoados pela vida da Fernanda? Amém? Amém. Coloque-se de pé, vamos só orar para fechar essa parte. Bernardo teve uma percepção que nós deveríamos orar, os pais que estão aqui com as suas crianças, com as crianças. Então, alguém pode chamar as crianças aqui, por favor? Nós vamos estar orando com eles. Mas antes disso, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nos abençoe, Senhor Jesus, para sermos capazes, Senhor, de instruir, de ensinar, de ser persistentes na educação dos nossos filhos. Nos ajude, Senhor Jesus, a discernir os tempos, os momentos, como cada um é, como cada um está, como cada um se porta, se comporta. Cada um tem talentos e dons, que nós possamos ter discernimento para estarmos atentos a isso tudo e estarmos abertos, Senhor Jesus, para o Teu agir sobre as nossas vidas, para que nós possamos ajudá-los a crescer. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vem cá, por favor. Figurinhas. Fiquem aqui na frente, por favor.